Fala pessoal, a paz do Senhor a todos, glória a Deus. Mais um assunto de homem começando. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre as 4 funções de um homem no seu casamento, na tratativa com os seus filhos, na sua família. Mas afinal, o que a Bíblia fala a respeito do homem? O que o homem precisa ser dentro da sua casa, com a sua esposa, com seus filhos? A Bíblia fala muito sobre a questão da mulher ser submissa ao marido, o marido amar a esposa igual Cristo amou a igreja, sobre os pais ensinarem os filhos na palavra do Senhor. Mas fazendo um compilado de tudo, quais são o resumo, né, as funções de um homem? Bom, vamos lá. É importante lembrar que a figura masculina, ela representa uma questão de autoridade. Então, a primeira coisa, o homem ele é levantado na sua família para ser uma autoridade espiritual. Então, a primeira função do homem na sua família ele é o sacerdote. Então, o sacerdote na Bíblia ele intermedia o povo a Deus. Aliás, ele intermedia, ele é meio que um intermédio entre Deus e o povo. Assim é você com a sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família. Eles podem orar a Deus sem dúvida nenhuma e você deve incentivar eles. Porém, o homem como sacerdote, ele tem como obrigação orar pela sua família, apresentar a sua família a Deus, chamar a sua família para a oração, ele tem que incentivar uma vida de oração na sua família. Ele é aquele cara que quando o negócio está pegando lá, alguma coisa ruim está acontecendo. Pessoal, vamos parar, vamos orar, vamos apresentar para Deus as nossas queixas, as nossas dificuldades. E sem que a família sequer saiba de algum problema, ele já tem que estar orando. Então ele é aquela pessoa que está sempre apresentando a família para Deus. A função do sacerdote é essa. O homem também, ele é o profeta na sua casa. O profeta, ele era conhecido como a pessoa que levava a palavra do Senhor. Ele levava o que Deus estava falando sobre aquela circunstância, sobre aquela ocasião, sobre aquela pessoa. E assim é com você na sua casa. Então, você tem que entender que a sua função é muito importante. Você, como profeta, tem que estar alinhado com Deus. Você tem que estar atento, sensível para ouvir Deus falar com você. Porque Ele vai falar com você para você alimentar a sua família espiritualmente. Nada impede de sua esposa fazer o papel de levar uma palavra para casa, de abençoar a família com alguma palavra, com algum direcionamento que Deus deu para ela. Nada impede, muito pelo contrário, as esposas também têm esse papel. Porém, o homem, ele tem esse papel fundamental, ele é chamado para isso. Isso está dentro das funções de um sacerdote. Então você tem que ler a Bíblia, você tem que estudar a palavra do Senhor, você tem que saber tudo que a palavra fala sobre a sua vida com a sua esposa, sua família, as suas obrigações no lar, suas obrigações ministeriais. E você tem que deixar Deus falar com você, você tem que ser usado por Deus para alimentar a sua família espiritualmente. Então a função do profeta na casa dele é justamente essa, é espalhar a palavra de Deus, incentivar os filhos, a esposa a ter uma vida de devocional, a ler livros cristãos, a ler a Bíblia com muita frequência, diariamente, várias vezes por dia, ensiná-los a cada momento da vida que eles passam, eles têm que buscar respostas na palavra do Senhor, para que eles não ficam dependendo de homens, eles aprendam a ter relacionamento com Deus e posteriormente eles possam fazer isso na família deles também. E assim a sua esposa possa olhar para você e te ter respeito como um profeta de Deus. Ela vai olhar e falar assim: olha, meu marido é o cara que puxa a família na oração e que traz a palavra do Senhor para nós. Glória a Deus. E você vai ser desse jeito, em nome de Jesus. Terceira função, muito importante, o homem, ele é o protetor da sua casa. E agora, hein? Agora pegou. Como assim protetor da minha casa? Isso. O homem como protetor, ele tem como o principal objetivo proteger, blindar a sua casa de qualquer problema que possivelmente possa ter.
Quando Jesus fala que ele ama a igreja e que ele dá a vida pela igreja, nós entendemos que o amor de Deus, de Jesus por nós, ele é sacrificial. E essa proteção, ela se encaixa também nesse amor sacrificial que você tem que ter, primeiramente pela tua esposa, tá? Você vai se juntar a ela, é uma só carne. Então, primeiramente com ela, acima de tudo e qualquer coisa. E depois também com seus filhos, com a sua família. Eu vejo muitos marmanjão aí no dia de hoje falando assim: "Ah, não, eu resolvo. Qualquer problema que tiver em casa, eu resolvo". E a primeira dor de barriga que tá, ele manda a esposa dele conversar, bate o carro, vai e manda a esposa descer do carro para ele não perder a paciência, e fica cheio de conversinha, de tubiando e falando, mas na verdade mesmo o cara estava morrendo de medo. O filho aprontou alguma coisa na escola, ele mandou a esposa ir lá conversar. Aconteceu algum problema na vizinhança, ele manda a esposa ir conversar, porque ele não é capaz de se posicionar como um homem, liderar aquela situação e ir lá enfrentar. Às vezes acontece alguma coisa que precisa acionar a polícia, às vezes acontece alguma coisa que precisa acionar algum serviço técnico na casa, algum problema de, não sei, quantas coisas que a gente passa no dia a dia, no supermercado, alguma coisa dá errada, e você precisa se impor naquele momento, não na questão de tipo, eu sou bom, eu sou bom, eu sou maioral, mas você precisa se impor para proteger a sua família, para blindar a sua casa, para proteger os direitos de vocês, sim. E muitas vezes o homem não tem coragem para fazer isso, não se posiciona, e a mulher precisa ir lá e resolver. E o pior, resolve, né? Resolve. Isso quer dizer que o homem é incapaz, ele não tem capacidade. Isso, infelizmente, é um problema muito comum nos dias de hoje. Os homens estão realmente perdendo a postura deles de homem. Vale lembrar que no Antigo Testamento, no livro de Juízes, lembra-se de um povo que, numa época que não se tinha rei, eles viviam uma verdadeira anarquia. Então, a sua casa, em momento algum, ela pode parecer desse jeito. A sua esposa não tem que ser levantada como uma juíza da casa, porque não tem um rei, não tem um homem que decide tudo, que arruma, que ajuda, que se impõe, tá? Muito pelo contrário, ela é a sua ajudadora, ela é a sua esposa, ela está junto com você, ela não é menor que você, inferior a você, ela está sobre a mesma missão que você. Porém, ela não tem que tomar os mesmos partidos que você, ela não tem que se posicionar porque você é incapaz de fazer certas coisas. Antes, ao contrário, você tem que se posicionar nesse momento. Tem que ter coragem, vai lá, enfrenta. Deu algum problema com os filhos, vai lá na escola, resolve. Mas o meu trabalho não me permite, aí é outra história. Mas a princípio você tem que se posicionar para você resolver as questões. Isso significa que você está protegendo a sua casa, está blindando a sua casa. E isso na esfera física como espiritual também. Outra questão é o homem como provedor da sua casa. A Bíblia fala muito bem que o homem vai sair da casa dos seus pais e vai se juntar à sua esposa e vai ser uma só carne. A Bíblia fala sobre o noivo adornar a sua noiva. A Bíblia fala também que o homem, antes de se juntar a uma família, ele tem que ter condições para manter a sua casa. Porém, muitas vezes a gente não vê isso nos dias de hoje, porque os homens eles estão tão entusiasmados no casamento, os casais em geral, que eles começam a abrir concessões para que esse dia se antecipe e chegue logo. Nisso, faz acordos que não deveriam. Então, por exemplo, tudo bem, já que a gente tem que casar, vamos casar logo, porque a gente se ama, não sei o que, não podemos deixar essa chama apagar. Você me ajuda a pagar metade do aluguel e me ajuda a pagar as contas de consumo mensal e não sei o que. E muitas vezes a mulher aceita isso para que ambos deem certos e não consegue ver que muitos desses problemas que passam é resultado de decisões mal tomadas no passado e de falta de preparo na hora que resolveram trocar as alianças e se casarem. Ora,
Hoje as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço no mercado de trabalho, e isso também se dá pela muita incapacidade dos homens. Porém, não se deve tirar o mérito delas também de serem pessoas extremamente abençoadas. Nós vemos a grande capacidade das mulheres. São muito capazes, são tão capazes quanto os homens. Na tratativa interpessoal, na postura, no jeito de falar, as mulheres conseguem perceber coisas que muitas vezes nós, homens, não conseguimos perceber. Elas têm sensibilidade que nós não temos. Então isso destaca muito as mulheres nos dias de hoje. E sempre foi assim. Porém, nos dias de hoje estão recebendo mais abertura. E glória a Deus. Porém, nós precisamos entender que o nosso papel continua sendo o mesmo. E você não pode se deixar levar pelo sustento da sua esposa. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Isso é obrigação do homem. E isso não mudou. Os tempos mudaram, mas as palavras do Senhor não mudou em momento algum. Então, a sua função principal também é ser provedor da sua casa. Você faz isso quando? Quando você trabalha. Mas, Rafael, como assim o provedor da minha casa? O que eu preciso prover? Eu preciso prover uma viagem para Miami todo ano, férias na praia, não sei o quê. Primeira coisa, o lar, mantimentos, contas de consumos, água, luz, supermercado, assistência médica e vestimentas. E a educação dos filhos. É o básico necessário para qualquer família nos dias de hoje. Não é o luxo, não é, eu preciso levar todo dia minha família para ir almoçar no restaurante, jantar no restaurante, precisa toda semana. Não, isso é mediante as suas condições financeiras, ok? Então você precisa entender que você precisa garantir a sua família no que é básico necessário. Você tem que se preparar para dar o melhor para eles, sem dúvida nenhuma. Porém, se a sua condição financeira hoje não permite isso, você não consegue dar o que você não tem. Então você precisa trabalhar para garantir que nada falte daquilo que é básico e necessário para a sua família. Amém? Isso é um assunto muito abrangente, porém a gente consegue resumir ele para que fique mais fácil para a gente entender. A Bíblia não fala em momento algum que você tem que ir lá na sua seu dia de descanso com a sua família e gastar rios de dinheiro numa programação super cara. É óbvio que todo o chefe de família, todo pai, todo marido gostaria de fazer isso com a sua família, porém, às vezes as condições não permitem isso. Então você vai entregar aquilo que você tem, você tem que entregar o melhor do que você tem. Você tem que se preparar para eventualidades, você tem que se preparar financeiramente para ter uma reserva, uma emergência, mas você tem que entregar o melhor para sua casa, no que diz respeito à provisão. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Esse vídeo nós falamos sobre as 4 principais funções de um homem diante da sua casa. Se você gostou, se você tem alguma dúvida, se você quer acrescentar alguma coisa, deixa um like, deixa um comentário e fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.